pó, 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 pó. Pó, 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 pó. É só estufar o peito e começar a pular. Pede pra galera curtir e se inscrever aí no vídeo, por favor. Pode curtir e se inscrever, que o Pivete aqui é barriga. Pivete. Valeu, Léo. Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esportes, é um prazer. Estamos aqui com o meu parceiro Raniel. Na transmissão eu falo Rani Davis, pela bola ali pela ponta direita. Esse é o Resenha de Primeira, um quadro sensacional aqui da Cruzeiro Esportes. Hoje a gente senta para bater um papo, trocar uma ideia. Tô até com um crachá aqui, né? E o seguinte, hoje foi tudo no improviso. Foi ou não foi? Certeza. Cheguei com o Raniel, diretor do coletivo, falei assim, velho, posso bater um papo com você? Ele falou, não. Aí eu falei, velho, por favor, mano. Aí ele falou, não. Eu falei, velho, a torcida quer falar com você. Ele falou, não, beleza. Se for 5 minutinhos eu converso. Brincadeira, seja bem-vindo na Cruzeiro Esportes aí, né? É isso que eu agradeço a vocês todos. Pode pedir pra você falar um pouquinho mais alto pra... Eu que agradeço. Só pra voz sair bacana. Rapaziada, o Raniel aceitou aqui falar com a gente. Ele vive um excelente momento com a camisa do Cruzeiro. E é um cara super valorizado, né? Porque eu vi até em coletiva pra trás aí o mano falando que o pessoal ficava me questionando por causa do Água, mas a gente tinha o Raniel. Então, desde sempre muito valorizado aqui no Cruzeiro, né, velho? Isso aí é fruto do trabalho também, né? A gente no dia a dia ali no treinamento, até nos jogos quando entrava pouco, sempre dava o máximo. Então isso aí a gente ganha a confiança do treinador, confiança da comissão técnica, dos companheiros do grupo. Isso é importante para dar moral pra gente. Agora, eu igual eu falei, confesso que foi tudo improviso aqui, chamei pra gente poder bater um papo, mas sua história de vida parece que é uma história sofrida, né? Você não precisa contar aqui, chorar, nem nada não, mas fala só um pouquinho por alto, assim, como é que é essa história de vida sua, você que é lá da Recife? Então, na minha infância sofri bastante, né? Tive várias dificuldades de termos de alimentações, de estrutura, assim, uma base familiar que eu nunca tive, né? Mas as pessoas que me criaram, que foram amigos da minha mãe, que ela não teve condições de me criar com um pouco que tinha, me criaram assim com muito amor, entendeu? Mas eu passei muita dificuldade mesmo, em termos de não ter o que comer, não ter roupa para vestir. E isso foi um período muito difícil, mesmo eu sendo criança, moleque, mas Você começou a jogar bola com quantos anos? Teve na escolinha lá do Santa Cruz 5 anos. Aí daí... Você tem um carinho grande pelo Santa Cruz? Sim, com certeza. Agradeço também todos de lá que sempre me apoiaram, sempre cuidaram de mim também. Mas aí eu comecei mesmo a coisa séria mesmo lá aos 16 anos. Que aí foi quando a coisa começou a ficar mais séria e profissional. Mas ainda, eu com 16, 17 anos ainda tinha dificuldade ainda, até porque eu não recebia tanto assim, não tinha salário alto igual do pessoal, então... Igual tem hoje, né? Talvez. Não tinha, como eu falei, a base familiar, não tinha um apoio assim para eu poder continuar, então eu tive que ter força mesmo de tirar dentro de mim as forças. Quando que as coisas começaram a dar certo? Começou a dar certo quando eu fui para a Copa São Paulo. Eu tinha 17, não lembro especificamente o treinador, mas eu acho que era o Luciano Ribeiro. Eu fui para São Paulo e de lá eu me destaquei, a gente saiu na primeira fase. Pelo Santos? Isso, pelo Santos. A gente saiu na primeira fase, mas eu consegui me destacar bem. E quando eu voltei, eles já me tomaram como profissional. E daí foi onde eu no treinamento fui bem, indo bem. Eles tiveram muita calma para me colocar para jogar também. Mas às vezes que eu entrei para jogar, eu fui bem e daí as coisas começaram a andar e vim parar aqui. Agora, uma coisa engraçada, né, que eu até, um dia a gente foi sanfiado aqui na Copa, e eu vim a descobrir que a gente teve um fato lamentável, né, que foi num jogo em Santa Cruz e Náutico. Santa Cruz e Náutico, que um torcedor morreu porque atiraram um vaso. Foi Santa Cruz e Paraná. Santa Cruz e Paraná. Um torcedor atirou um vaso, né, lá da arquibancada, não sei, no lado do anel lá, e matou um torcedor embaixo. E você jogou esse jogo, né? Joguei sim. Até a gente lá dentro do estádio, porque estava chovendo muito e não tinha muito torcedor no campo. Deu até para escutar o barulho do vaso caindo lá, é uma coisa que... No campo? Não, lá de fora. Tá. Mas é como
tinha pouca gente no estádio. Estava chovendo muito, não tinha praticamente ninguém no estádio. Então deu para escutar, porque a altura foi muito alta que foi arremessado o vaso. É uma pena, né, acontecer esse tipo de coisa no futebol. Que e como é que você reagiu lá? Então, a gente não sabia o que tinha acontecido, né, na hora do jogo ali. Mas depois que a gente soube ali, foi uma coisa que mexeu muito com a gente também, né? Por mais que o torcedor lá que veio a falecer fizesse besteiras e tal, mas ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Lógico. Isso é uma coisa que não se faz. Então, e como é que você chega no Cruzeiro? Cheguei aqui na metade de 2016. Eu tinha 20 já. Foi através do Bruno Vicentini, que eu até tenho um carinho enorme, e o Klaus também, que conseguiram... Tá no esporte hoje, né, até o Klaus? É, o Klaus tá no esporte. Conversei com ele até um tempo desse atrás. Conseguiu me ver eu jogando, e daí me dar uma chance de vir pra cá, porque tipo, do fato que aconteceu comigo, vários clubes não queriam me aceitar, né? Então agradeço muito ao Klaus, ao Bruno, por me trazer para cá, acreditar em mim, e graças a Deus hoje está dando tudo certo com essa camisa do Cruzeiro. E quando é que foi exatamente a sua promoção do profissional? Aqui? Foi em 2017. 2017. E aí já entra ganhando a Copa do Brasil. E eu fico imaginando, né, velho? Porque tem todo tipo de torcedor. Tem um torcedor que quando o cara machuca, fala, puta merda, o cara machucou, nós vamos ficar sem ele. Já tem o outro torcedor que quando o cara machuca, fala, pipoqueira. Na final aí o cara vem fazer um negócio desse, mas eu fico imaginando sua cabeça, hein, velho? Grande decisão ali, você não machuca. Que merda, né, como deve ser, né? Pelo menos deu certo. Triste demais, né? Porque eu já estava assistindo dores. Fui até jogar meio que no sacrifício já. Nem fizeram exame em mim, porque eu acho que se fizesse exame já ia detectar alguma lesão. Mas eu fui mesmo em uma oportunidade assim que, vamos dizer que única, né? Que eu não sabia não sei se eu vou ter outra oportunidade de jogar a Copa do Brasil, uma final. Então eu tentei, eu disse, não, vou jogar, eu quero ajudar meus companheiros. Infelizmente não consegui. Mas não tem nada de pipocar não, porque comigo não tem isso não. Quem gosta de pipoca não é Cruzeiro não. Não. Mas é importante que a gente foi campeão, né? O ano foi um ano bom. E esse ano também se iniciou um ano muito bom. A expectativa de que a gente conquiste várias coisas. Vamos batalhar por isso. E aí o seguinte, velho, você foi ficando, veio atacante chegando, atacante saindo. Igual o caso do Abla, entre outros jogadores. Você perde agora um cara que é seu parceiraço, pelo menos até a gente via aqui no dia a dia, que é o Judivan. E hoje você já vive uma realidade no Cruzeiro que você está disputando titularidade com o Fred, velho. E muito torcedor ainda pede você. Assim, é claro que eu não estou aqui rivalizando, Raniel e Fred, até acho uma bobagem isso, né, velho? Porque se a gente tem Raniel, se a gente tem Fred, se a gente tem Sobis, e entre outras coisas que acontecem no Cruzeiro, entre Fábio e Rafael, então não precisa você denegrir um para querer apoiar o outro. Você tem que ficar contente que você tem uma porra de cada foto no time, pelo menos eu penso assim. Mas hoje muitos torcedores preferem até você do que o Fred. Você está com 21, 22? 21 anos, entendeu? Pô, chegou a sua hora, velho. Com certeza, eu sempre vim trabalhando forte por esse momento, né? E esse momento chegou e eu creio que estou aproveitando da melhor forma possível e vou continuar aproveitando dessa forma. A gente sabe que o Fred é um baita de um atacante, como você falou, o Fred, o Rafa Marques, o Sobis. Então, como você falou, a gente não tem que estar jogando um para poder o outro jogar, a gente tem que ficar contente mesmo, porque tem vários jogadores de qualidade no grupo. Até porque se um se lesionar ou sofrer punição de cartões, tem um outro que vai sofrer. E é o que aconteceu muito agora nesse começo de temporada. Então tem um outro que vai chegar e vai dar conta do recado, então a gente tem que ficar contente com isso. Então, creio que mais disputa tem que ter sempre, uma disputa sadia, mas que tenha essa parceria dentro do grupo. Agora aqui, Rani, gostou da intimidade? Mas agora, essa Libertadores, você me corrija se eu estiver enganado, mas vai ser o maior torneio que você vai disputar na sua carreira, né, agora? Com certeza. E já começou, né, meu amigo? Como é que tá aí a cabeça, como é que tá a emoção, o sentimento? O Cruzeiro perdeu aquele primeiro jogo, que pra mim foram falhas individuais ali na defesa, né, aqueles 3 gols. O Cruzeiro jogou bem aquela partida contra o Vasco, criou muitas oportunidades. E esse jogo com o Vasco agora é vida ou morte, porque vem os 2 de derrota, né? Com certeza. A Libertadores é uma das competições maiores do mundo, né? Então, você está podendo participar ali é uma coisa que não tem como descrever, ainda mais eu novo, assim, primeira competição
de alto nível, assim, não, já de ter o brasileiro, Copa do Brasil, mas assim, uma que é diferente, né? Tem uma coisa diferente. Esse jogo a gente temos que ganhar, mas a gente também não tem que ganhar de todo jeito, temos que fazer o que o professor pede ali dentro de campo, temos que manter a obediência tática, porque com isso a gente fazendo as coisas certinho não vai acontecer a vitória. Agora, você até falou assim, você jogou uma final de Copa do Brasil, se Deus quiser que você jogue uma final de Libertadores, e assim, hipoteticamente, né, gente? Estou aqui falando do Cruzeiro campeão da Libertadores, não. Mas se for campeão, vai ter o Mundial. Você acompanha a Champions lá também? Você viu os jogos? Claro, com certeza. Tem sempre que estar olhando os caras, né? O negócio está funilando. Se caso dê certo no Libertadores, vai ser pedreira, viu, velho? Você já pensou um possível... Desculpa, atenção, vai ser o Cruzeiro. O Raniel foi pra cima, meteu a finta no Piquet, bateu, Aí sim, aí a coisa fica boa. Aí guarda, né, velho? E eu quero saber o seguinte, o que você almeja, o que você ainda projeta, o que você ainda quer conquistar com a camisa do Cruzeiro? Só de eu estar aqui, pra mim, é um sonho realizado, né? Eu tinha um sonho de jogar em uma grande equipe da Série A, isso eu estou podendo realizar. E, cara, eu quero ganhar tudo que a gente estudar. Tudo que a gente estudar a gente quer ganhar, não tem jeito. Então... Menos no FIFA, né, que você toma um gol. Mas, assim, o campeonato que não sou eu, como todo mundo, eu acho que está a expectativa enorme para a gente vencer é a Libertadores. Né? E não vamos esquecer do brasileiro, não vamos esquecer do Copa do Brasil, que são competições importantes também. Mas esse ano as coisas vai ser, tenho certeza que com o grupo que a gente tem, com a união que a gente tem, vai vir coisas boas. Eu não vou ficar tomando muito tempo do Raniel, não, porque ele até falou assim, que ele está com um pouquinho de pressa. Mas é o seguinte, Rani, uma coisa que marca o torcedor, principalmente, são o torcedor, às vezes ele gosta dos jogadores, e é o que eu sinto que eles gostam de você, muito pela simplicidade, muito pela humildade, pela tranquilidade que você tem. Tem todo tipo de pessoas, tem as pessoas que às vezes são humildes, crescem na vida e mudam a forma de agir, mas você parece que cresceu, mas mantém essa humildade, essa simplicidade no jeito de ser. Como é que é para você, hoje, um cara que veio de uma dificuldade financeira e tal, para hoje ter uma realidade financeira totalmente diferente, que a gente sabe que hoje os jogadores têm uma tranquilidade financeira muito grande? Então, isso aí vai muito, eu acho, do que você passou, né, cara? Que como eu sofri muito mesmo demais, eu não consigo chegar hoje a esbanjar uma coisa, não consigo, porque eu penso logo no que eu passei, no que eu sofri para conquistar o que eu estou tendo hoje. Então a gente tem que valorizar as coisas que a gente tem, porque não foi fácil para chegar aqui, em momento nenhum foi fácil, passei fome, não tinha o que vestir, não tinha, então hoje eu não posso chegar aqui e estar jogando comida fora, não posso estar comprando roupas que eu não vou usar, então eu penso mais ou menos nesse tipo assim, né, de coisas. Porque a gente tem que sempre ter humildade, manter os pés no chão, porque sem isso a gente não vai a lugar nenhum. E essas dancinhas dos gols aí, cara, onde é que tá vindo isso aí? Você é um adorador do funk também? Gosta de dar uns passinhos romanos? Com certeza, é o passinho dos malocas. O passinho dos malocas dele, o romano, que é o... Romano que é da sarrada do Zazá. Bom, rapaziada, esse foi o Raniel. Domingo agora tem o jogo da volta contra o Tupi. Acredito que deva ser o titular de novo, né? A gente ainda não sabe se tem o Fred. E se tudo der certo, o Cruzeiro passando, tem Atlético ou tem América, depois já tem Libertadores. Eu vejo assim que agora que de fato o ano começa. Aí que o Mineiro chega na reta final, vai começar brasileiro, daqui a pouco tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, velho. E eu acredito que os votos eu vou deixar para você que também são do torcedor, que é de sucesso, se arrepende e que tenha muito passinho dos malocas aí. Eu só agradeço a vocês aí, a todos também da torcida, pelo apoio que sempre veio me dando, pela forma do carinho como me trata, né? Isso aí não tem coisa melhor que ter a torcida do seu lado, ter as pessoas gostando de você. E o que eu posso falar é que sempre que eu estiver dentro de campo eu vou batalhar muito por essa camisa para fazer a alegria de todos os torcedores cruzeirenses. Sensacional, rapaziada. Esse foi o Raniel aqui no nosso resenha de primeiro na Cruzeiro Esporte. Pede pra galera curtir e se inscrever aí no vídeo, por favor. Pode curtir e se inscrever, que eu, Pivete aqui é Bahia. Pivete. Valeu, Raniel.